Sobrando ele. Fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui. Última hora havia passado algumas questões, nós começamos. Explicação aí. Qual foi a pergunta que nós falamos? Feminismo? Respondi, né? Onde que o empirismo se desenvolveu, se destacou? No Reino Unido, na Grã-Bretanha. Essa foi a região do planeta onde o empirismo vai se destacar. Inclusive, todos esses filósofos e trabalhos de vocês são daquela região. Ou são da Inglaterra, ou do país de Gales, ou da Escócia, ou da Irlanda, das Irlandas, né? É ali que vai se desenvolver a escola filosófica, a corrente filosófica que nós conhecemos como o empirismo. No Reino Unido, na Grã-Bretanha. Próxima questão. O que é gnoseologia e episteme? Gnoseologia. Gnoseologia é sempre o quê? Estudo de alguma coisa. Gnose, em grego, é conhecimento. Então, gnoseologia é o estudo do conhecimento. Como nós conhecemos? Nós conhecemos graças a quê? Como se dá o processo de conhecimento? O que é possível conhecer? São alguns pontos, aspectos do estudo do conhecimento, também conhecido como teoria do conhecimento. E epistemologia. Epistemologia a gente viu que é estudo, né? Episteme em grego é ciência. Então, a epistemologia seria o estudo da ciência. O que é ciência? Como se desenvolve a ciência? Então, essa é a grande preocupação dos filósofos modernos. A questão do conhecimento e da ciência. Aí nós vamos ter racionalistas, empiristas e o apriorismo kantiano. Próxima questão. Diferencia racionalismo, empirismo e Apriorismo kantiano. O racionalismo é uma escola filosófica que diz que nós conhecemos graças a quê? Graças à razão, né? Ele se opõe ao empirismo. O empirismo diz que nós conhecemos graças a quê? Experiência sensível, ou seja, graças aos 5 sentidos. Por que os racionalistas não confiam na experiência, nos sentidos? Porque os sentidos nos enganam. A visão nos engana, a audição nos engana. Muitas vezes vê, acha que viu uma pessoa, cumprimenta, achando que é um conhecido, se equivoca. Tem a sensação que tem alguém chamando a gente vai olhar, não tem ninguém chamando. Sente cheiro de uma coisa, achando que é uma coisa, mas é outra coisa. O paladar é muito fácil de iludir, de enganar, tanto que hoje a maior parte dos alimentos, ou grande parte dos alimentos que a gente consome é de sabor artificial. O próprio tato também. Então, para a razão, os sentidos não são fontes confiáveis de conhecimento para os racionalistas. Já para os empiristas, não há nada na nossa razão, no nosso intelecto, que não tenha nela chegado, senão por meio dos sentidos. Então, tudo que a razão pensa, todas as ideias vieram de alguma sensação, de alguma experiência sensível, de algum dos 5 sentidos. E depois vem o apriorismo kantiano.
Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, ele vai fazer uma síntese entre racionalismo e empirismo. Ele vai dizer o seguinte: não há ideias inatas. Quando a gente nasce, a gente é uma folha de papel branco, como defendem os empiristas. Mas a experiência sozinha, ela não pode conhecer coisa alguma, ela precisa da razão. Nós nascemos somente com a capacidade de perceber com os sentidos e de elaborar esses dados dos sentidos com a razão. Então nós nascemos com duas faculdades, mas sem nenhuma ideia ou conhecimento na mente. A faculdade da sensibilidade, que são os sentidos, que permitem com que a gente capte os dados da realidade. Esses dados dos sentidos são enviados para a razão, para a faculdade do entendimento. A razão processa esses dados e transforma esses dados em conhecimento, segundo o apriorismo kantiano. Então ele vai juntar aqui racionalismo e empirismo. Para ele, tanto a razão quanto a experiência são fundamentais no processo de conhecimento. Não existe nenhum superior ao outro. A razão precisa dos sentidos, os sentidos precisam da razão. A razão precisa dos sentidos por quê? São os sentidos que enviam as informações para a razão processar e transformar em conhecimento. Os sentidos precisam da razão por quê? Processar essas informações, esses dados e transformar isso em conhecimento. Então um precisa do outro. Não existe nenhum mais importante ou superior ao outro. Para o apriorismo kantiano. Próxima questão. São ideias inatas. São ideias inatas. Os racionalistas, eles costumam defender que existem ideias inatas. Isso é conhecido como inatismo. E o que são ideias inatas? Ideias que se já tem conhecimento. Ideias que nós nascemos com elas. Por que os racionalistas defendem ideias inatas ou inatismo? Porque tem algumas ideias que não vieram dos... Por exemplo, a ideia de Deus. Alguém já viu Deus? Já ouviu Deus? Já sentiu o cheiro de Deus? O sabor de Deus? Tocou Deus? Então não é possível ter uma ideia de Deus através dos sentidos. Se a gente nunca experimentou Deus com sentidos, de onde que vem essa ideia? Para os inatistas, essa ideia já nasceu com a gente. Foi o próprio Deus quem teria colocado essa ideia na nossa mente, para que depois nós pudéssemos buscá-la. Os empiristas vão dizer que não, peraí, toda ideia vem dos sentidos. Como é que eu tenho ideia de Deus? Porque alguém me ensinou. Mas peraí, quem ensinou os primeiros seres humanos então? Pode ser que ensinou, foi ensinando. Mas e os primeiros? Tiraram essa ideia da onde? Se ninguém ensinou para eles. Não, mas criou a partir do nada? A partir da experiência, né? Aliás, a partir, na verdade, de alguma coisa já pré-existente, seria, segundo os inatistas, a ideia inata. Igual perfeição. Alguém já viu algo perfeito? Ele é feio, ele é péssimo. No mundo real não há nada de perfeito, né? Aí, a galera está dizendo que é perfeito aí, né? Mas a gente não encontra no mundo real nada de perfeito. Até coisas que parecem ser perfeitas não são. Um círculo ou um quadrado aí do seu livro. Quando você faz desenhando, não fica perfeito, mas no livro parece que está perfeito, não parece?
Mas mesmo no livro não. Talvez o planeta Terra antes dos seres humanos. O próprio planeta Terra ele é geóide, ele não é um círculo, né? Algo totalmente acidentado. É um geóide. Geóide, A né? caracterização do geóide é muito perfeita. Até porque se você olhar, todos os planetas são geóides. E cada um deles é geóide de uma forma diferente. É geóide da Não! A gente... Hã? Não pode sair do decreto. Então, no mundo real, por mais que tenha gente dizendo que é perfeito, no mundo real a gente não encontra a perfeição. É verdade. Porque, por mais que se aproxime, se você for analisar bem, você vai perceber algumas imprecisões. Se você chegar muito pertinho do quadrado, do círculo, do triângulo aí do livro, com a lupa, você começa a ver as imperfeiçõezinhas ali. Então, a certa distância, algumas coisas podem até parecer perfeitas. O Aristóteles falava isso lá no mundo antigo. O belo, ele é belo somente até uma certa distância. Quando se aproxima demais, nada é bonito. Eu sou bonita a partir de 5 km de distância. Quanto mais longe, mais bonito, né? Tem gente que é assim. Tem gente que até aproximando dá pra ficar bonito ainda mais. De perto mesmo ninguém é bonito. De perto você começa a perceber o quê? As imperfeições. Miguel, eu não tô entendendo. Eu tô achando que você tá querendo achar o meu namorado bonito e o do namorado bonito. Você quer chegar? Namorado de vocês é bonito a qual distância? Depende de onde você vê. Onde você Há uns 5 km fica bonito. Uns 5 quilômetros lá em pra ver é bonito. Ele tem carro. Ele tem carro pra ser mais distante. O Aristóteles já falava isso lá no mundo antigo. A beleza só é bela a uma determinada distância. Mas na verdade a beleza está nos olhos. Também tem isso. Professor, aqui foi que A beleza só é bela. De certa forma é, porque cada um tem um gosto diferente. Já dizia o ditado, gosto Gosto é que nem. E também a questão. Você acabou de falar, tá uma briga ali porque os dois acham os namorados bonitos e outros acham feio. Só uma distância muito longa de serem bonitos. Eu vou te mostrar a foto dele daqui a pouco. Você vê? Então a beleza é assim, né? Para Aristóteles depende da distância, para alguns depende de quem vê. E tem também a teoria do funil. Vocês conhecem a teoria do funil? Você tem que passar por uma série de aprovações. Os funis são invertidos para homens e mulheres. O homem geralmente, o funil dele é largo na entrada, ou seja, ele pega de tudo, mas ele vai afunilando. Vai ficando apertado. Vai ficando apertado depois. E aí, quando ele pega todas, ele vai escolhendo, vai fazendo uma seleção muito mais minuciosa, né? Geralmente o homem, para poder no final ficar com aquela que ele foi afunilando, né? Você vai passando no funil, então ele pega todas e ele vai afunilando até chegar naquela que vai ser escolhida. Por exemplo, ele vai pegando todas, aí foi selecionando, até que ele chegou em duas. Ele vai comparar as duas. Aí a comparação vai ser mais minuciosa. A testa dessa aqui é maior do que daquela, então eu vou escolher na testa menor, por exemplo. Já? Vou fazer uma pergunta. Cuidado. Se eu tô jogando truco e eu manipulo um baralho, eu tô roubando? Não. Pronto. Aí a mulher, ao contrário,
A mulher afunila demais. Ela seleciona muito antes de pegar. Depois que pegou, aí ela deixa passar um monte de coisa. Então ela afunila demais no começo e depois começa a achar bonito até o que era feio. Não, mas eu não falo, a testa é feia, mas não, acha a testa tão bonitinha. Quando a testa para o homem foi um sinal de seleção para tirar, a mulher vai aceitando e começando a achar coisas que ela não gostava antes bonita. Por quê? Porque ela escolheu demais. É uma teoria sobre como homens e mulheres selecionam seus parceiros. Claro que essa teoria pode ser falha, né? Pode ter mulher que funciona como funil largo no começo, depois vai selecionando. E o homem que também seleciona demais, depois... Mas é geralmente... Que foi a reforma gloriosa. Revolução Gloriosa. Que foi a reforma gloriosa. Revolução. famoso. Revolução Gloriosa. Foi uma revolução que teve como ponto culminante o ano de 1689. Aconteceu no Reino Unido. A Revolução Gloriosa levou a burguesia ao poder na Inglaterra. Destituiu o poder absoluto dos reis. Inclusive o rei Carlos I é decapitado, né? Foi a primeira das grandes revoluções burguesas, foi a gloriosa. Depois a francesa vai seguir as mesmas ideias, né? Sim, na Revolução Francesa, inclusive, a decapitação era feita com a guilhotina. E o inventor da guilhotina morre na guilhotina. O guilhotim. O Robespierre, o líder da Revolução Francesa, morre na guilhotina. Que ironia, não? O período do terror ali da Revolução Francesa foi tenso, porque os revolucionários começam a brigar entre si, e um mata o outro. Então a Revolução Gloriosa foi a primeira das grandes revoluções burguesas na Europa. Começa, na verdade, em 1640 com a Revolução Puritana. Os puritanos estavam lutando por liberdade religiosa que não existia na época do absolutismo. Você tinha que seguir a religião do rei. E desde Henrique VIII, a religião oficial da Inglaterra era anglicana. A católica era antes da Revolução ou da Reforma Protestante. Aí quem não era anglicano era perseguido. Então eles perseguiam católicos e os puritanos ou outros protestantes que não eram anglicanos. Então começa em 1640 e vai até 1689, praticamente 50 anos aí de processo revolucionário. Tem a Guerra das Duas Rosas também, numa disputa ali sobre a sucessão, ou qual família teria o direito à sucessão ao trono inglês. Então a Inglaterra passou por um período bem tenso até que o absolutismo caiu. Aí eles instituíram com a Revolução Gloriosa a Bill of Rights. O que foi a Bill of Rights? A Carta de Direitos. Uma constituição, uma espécie de constituição, né? E ela tornou todos iguais perante a lei. Agora, nobreza, clero e os reis não teriam mais privilégios, regalias, todos seriam iguais perante a lei. O rei agora, ele reina, mas não governa. Quem passa a governar com a Revolução Gloriosa? O parlamento.
a institui-se o parlamentarismo. Isso foi a Revolução Gloriosa no Reino Unido. Próxima questão. Diferencia materialismo, empirismo e mecanismo segundo a Então Hobbes defende o materialismo. Hobbes é um empirista. Dos empiristas, todo conhecimento vem da experiência sensível. Ou seja, só podemos conhecer aquilo que nós podemos experimentar com os 5 sentidos. E nós só podemos experimentar com os 5 centímetros a matéria. Não dá para conhecer nada que não seja material. Portanto, não dá para saber nada sobre Deus. Por quê? Deus é um ser espiritual. É possível conhecer alguma coisa espiritual segundo o empirismo? Não. Porque todo conhecimento vem da experiência sensível, dos 5 sentidos. Qualquer coisa que se fale sobre Deus é pura suposição. Você pode falar que Deus é bom, que Deus é mau, não tem como provar. Por quê? Não é possível ter experiência sensível de Deus. Eu estou falando isso para não me iludir. A matéria, ela é dividida em corpo e movimento. A matéria, ela se manifesta através de corpos. Corpos que se movimentam no espaço. Existem 2 tipos de corpos, segundo Thomas Hobbes. O corpo natural, que é um corpo da natureza, e o corpo artificial, que é um corpo feito pelo ser humano. Um tijolo, por exemplo, é artificial. Uma porta é artificial, que foi feito pelo ser humano. Mas uma tora de madeira natural. Uma árvore natural, a terra natural. Agora, o que o ser humano faz com isso se torna coisa um corpo artificial, uma mesa artificial. Mas todo corpo artificial vem de um corpo natural, que o ser humano transformou. E tem outros tipos de corpos artificiais também abstratos, como o Estado. O Estado é um tipo de corpo artificial que o ser humano inventou, mas que não é palpável, não é concreto. Você pode percebê-lo através das suas estruturas, mas não tocá-lo. Onde está o Estado? Não tem algo palpável para você tocar. Mas tem os braços do Estado. Quais são os braços, as manifestações materiais do Estado? Uma manifestação material do Estado. Do Estado. Estado político. A escola é uma manifestação material do Estado. A Câmara. Os próprios deputados são manifestações materiais do Estado. O materialismo vai dizer isso, né? Não podemos conhecer nada além da matéria. Tudo que se fala que existe além da matéria é pura suposição. Não dá para saber se Deus existe ou não. Porque não é possível percebê-lo através dos sentidos. Acabou o horário? Acabou. Próxima hora a gente continua então. agora. A gente cuida da ideia hoje.